estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos um programa muito especial. A tecnologia nos ajuda a entrevistar um médico especialista em rim, nefrologista, intensivista, médico de UTI, esses heróis que nós temos aprendido a admirar nessa pandemia terrível e pessoas que estão salvando vidas. E um dos órgãos que mais sofrem na Covid são os rins. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer para nós aqui, diretamente de Alagoas. Hoje ele está em Arapiraca, mas ele também atua em Maceió, ele vai falar aqui para a gente. O Dr. Luiz Guilherme Camargo de Almeida, que eu tenho a honra de entrevistar, ele está no plantão, olha só. E talvez até no meio da entrevista ele tenha que interromper para passar alguma orientação. Eu já falei para ele ficar à vontade, porque é a gente trazendo a vida aqui para o nosso programa. E ele vai falar para a gente as sequelas da Covid e as vacinas, tema sugerido por ele mesmo. E eu quero também aqui agradecer o meu querido amigo Dr. Luiz Carlos Barnabé, que foi quem me indicou essa preciosidade aqui para o nosso programa Jovens Pensadores, um programa que passa em Santos, passa em São Vicente, passa no Guarujá, passa na Praia Grande e passa também na TV Com Brasil para todos os brasileiros, mais de 50 milhões de assinantes. Vou passar aqui a palavra para o meu querido médico, tão admirado como são os profissionais de saúde, que finalmente acho que a sociedade consegue ver o valor, né? Porque são pessoas que trabalham tão quietinhas, né? Tão escondidas, e hoje elas são admiradas, porque sem elas, essa gente que a gente já viu tanto chorarem na televisão, porque não tem meios de salvar o seu paciente. E para mim é emocionante estar te entrevistando, doutor Luiz Guilherme. Boa tarde, muito obrigado. Eu divido os elogios com toda a equipe multidisciplinar. Além de médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, farmacêuticos, a equipe de higienização, de limpeza, segurança, que trabalham na linha de frente para cuidar desses pacientes, todos expostos ao vírus na primeira fase, nas primeiras semanas que a gente sabia muito menos do pouco que a gente sabe hoje. Essas mulheres e homens corajosos entraram em campo, entraram em trincheiras. Então, todos esses profissionais, não só da área de saúde, mas segurança, limpeza, transporte, todos os envolvidos na estrutura hospitalar, do que a gente costumou chamar de covidário, que é o nosso teatro de operações, eu compartilho com eles seus elogios, aceito, porque tivemos um período antes disso de esquecimento, como você disse, por muitas vezes de vilanização até, isso os médicos sentiram mais, e agora, no meio dessa guerra, desse ambiente triste, algum reconhecimento que nós estamos tendo, é hora de compartilhar com os outros profissionais também. Doutor Luiz Guilherme, a gente, como você bem disse, sabe muito pouco ainda da Covid. Sabemos mais do que sabíamos há um ano, mas ainda sabemos muito pouco. Sabemos também que há muitas sequelas graves. Aqui mesmo na Baixada Santista, sabemos de casos de pessoas que inclusive foram mutiladas por conta de gangrena que deu, por conta dos sequela, dos trombos que deu, por conta da consequência da Covid. Pessoas que tiveram alta, foram para casa, achavam que estavam boas, de repente o braço começou a formigar, perderam o braço. Então, uma doença, eu costumo dizer, apocalíptica mesmo, apocalíptica, apavorante. Eu pergunto, o que o doutor tem visto, que tem enfrentado de sequelas em relação à Covid? A
A gente acostumou chamar de síndrome pós-Covid, alguns lugares chamam de Covid tardio. Existem consequências da internação hospitalar de doente grave que a gente já conhecia. O paciente séptico, com sepse, que é aquela costuma-se chamar de infecção generalizada. Na verdade, a sepse é uma inflamação generalizada devido a uma infecção. Os pacientes que se recuperaram de sepse em UTI, seja bacteriana, seja de outro vírus antes desse, têm sequelas pós-UTI. Na COVID, além disso, existem algumas sequelas e consequências do próprio COVID. Então, na síndrome pós-Covid se mistura um pouco isso. Os pacientes graves que tenham consequências até mesmo do tratamento e consequência ainda da inflamação do vírus. Em Maceió, a Prefeitura de Maceió, logo no final da segunda onda, instalou um ambulatório de especialidades médicas que chama a doutora Eliane Machado, que foi uma das médicas que a Covid levou embora. A nossa colega falecida Eliane Machado hoje dá nome ao Centro de Especialidades Pós-Covid em Maceió, que a gente atende pacientes do SUS. Nesse ambulatório, como é um conjunto de especialistas, eu tenho a honra de participar representando a nefrologia, a gente vê as consequências disso. A gente mais aprende do que tem conhecimento para tratar. O que a gente tem aplicado nesses pacientes é a pura clínica médica, é a pura medicina, do ponto de vista mais puro e natural. E a gente vem aprendendo que isso tem dado certo tanto no pós-Covid quanto na vigência da fase aguda da infecção. Demoramos um pouco para aprender que novos medicamentos não teriam tanta validade quanto a medicina per si, como a gente tratou. Logo nas primeiras semanas, quando eu estava à frente da coordenação médica do Hospital da Mulher de Maceió, que era um hospital destinado a parto normal, que foi muito bem realocado pelo governo de Maceió para transformar numa UTI Covid, logo depois eu cheguei a dar uma ordem para os meus médicos: apliquem clínica médica na semi-intensiva e apliquem terapia intensiva na UTI, que é para focar a equipe médica em fazer a medicina pura, como se aprendeu academicamente. Isso tem dado muito mais certo do que qualquer vislumbramento, qualquer experimentação que no começo a gente adotou. E adotamos mesmo como o mundo todo adotou, por medo, por pavor, pela tragédia que estava acontecendo mesmo. O que vem dado certo é a aplicação da clínica médica no seu puro estado de arte. Doutor Luiz Guilherme, você fala aplicar a clínica médica. Eu conheço um infectologista aqui em Santos, que por sinal foi meu professor na universidade, o doutor Marcos Caseiro. Ele também fala isso. Para o leigo que está nos assistindo, o que é tratar o paciente através da clínica médica pura e simples? Dá para explicar para a gente? Dá para explicar para o clínico, para o paciente, para o telespectador que está escutando isso? O que é tratar um paciente como clínica médica simples? A clínica médica é a especialidade mãe de todas as clínicas, das especialidades clínicas, e a matriarca soberana das cirúrgicas também. A especialidade clínica médica, que é uma especialidade médica, é de uma forma para o leigo entender como se fosse a pediatria do adulto, né? É o médico especialista em gente, especialista em adulto. Essa clínica é a medicina pura, a medicina em forma de arte pura. E isso vem salvando mais vidas do que qualquer experimentação ou ideia nova ou qualquer sofisticação tecnológica que podemos aplicar. Usamos a tecnologia, usamos
a telemedicina, a teleconsulta, tudo que a pandemia e como qualquer crise, qualquer guerra avança. Mas a arte da medicina é que vem salvando mais vidas do que qualquer novidade. E veja, uma pergunta também que eu gostaria de fazer, que é a seguinte: a gente escuta, tem ouvido muita gente dizer, muita gente não, alguns, né, que a melhor maneira... Aliás, eu vou fazer essa pergunta, nós vamos fazer um intervalo e aí o senhor vai responder no segundo bloco, já entrando na fase da vacina. A melhor maneira de se combater uma doença é tê-la, né? No caso da Covid, isso se aplica? Eu vou fazer um rápido intervalo, o doutor Luiz Guilherme vai responder assim que a gente voltar do intervalo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora o doutor Luiz Guilherme, que está lá em Arapiraca hoje, dando plantão. Olha só, nosso prestígio aqui em Santos, ouvindo o doutor Luiz Guilherme no meio do plantão, nos dando essa colher de chá aí. Como é que é, doutor? A melhor maneira de se ficar livre de uma doença, como a Covid, por exemplo, é pegando a doença? Como é que é isso? Essa afirmação se aplica mais às doenças infecciosas, porque uma vez que a gente tem contato com ela, com a doença infecciosa, o organismo desenvolve uma resposta imunológica, imunológica pode ser de resposta celular ou humoral, que é mais complicado isso, mas para as doenças, por exemplo, metabólicas, é melhor não tê-las. É melhor não ter uma aterosclerose, é melhor não ter um infarto, é melhor não ter obesidade nem diabetes. Mas voltando à Covid, que é uma doença infecciosa assim como elas, o contato prévio com as doenças infecciosas faz sim criar uma imunidade. Por isso que é tão importante a vacinação. As vacinas fazem um primeiro contato com a doença, e o nosso organismo produz as defesas naturais para combatê-la no caso de uma infecção, de uma exposição mesmo. Que antigamente, quando eu era pequena, não tinha vacina para sarampo, estava começando a dar coqueluche, tinha da polio já, mas não tinha catapora, não tinha nada disso, rubéola, e eu cheguei a ter. Aliás, estávamos conversando sobre isso, sobre o isolamento social,
que eu adorava ir para a escola quando era pequena, e minha mãe dizia, não vai para a escola porque está tendo surto de sarampo. Ainda não tinha vacina, então a gente não ia para a escola porque sabia que com surto de sarampo, se fosse para a escola, seria contaminado. E depois que vieram as vacinas, ninguém mais quis saber dessa história de ficar doente para não pegar mais. Era melhor tomar vacina, porque se pegasse, pegava atenuado e as consequências seriam bem minoradas e as pessoas não ficariam com risco. Um sarampo, por exemplo, pode até levar à morte, né? E outras doenças, né? E no caso da Covid, que dependendo, como a gente tem visto, da pessoa, né? Porque a estatística fala, morre só 2%. Mas aí a gente pensa, mas será que eu não estou no meio desses 2%? Não é melhor tomar vacina do que pegar a doença e manter o isolamento social? É isso mesmo. Antigamente se colocava os primos com catapora para dormir tudo no mesmo quarto, porque é melhor pegar catapora na infância do que adulto. Esse raciocínio, e pegando o gancho que eu falei das doenças metabólicas, e foi de propósito, a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, tem esse viés metabólico. Ela é diferente das outras doenças infecciosas, porque ela mata mais as pessoas metabólicas. Antes da pandemia infecciosa, o mundo já sofria há algumas décadas uma pandemia da síndrome metabólica, que é o conjunto de doenças da modernidade, que é aquele diabetes ou pré-diabetes, aquele hipertenso não controlado ou pré-hipertenso, aquele paciente com placas de gordura nos vasos, que é a aterosclerose. Esse conjunto de doenças é chamada síndrome metabólica. E os pacientes portadores de síndrome metabólica têm maior mortalidade na Covid-19. É essa grande preocupação, é essa grande diferencial dessa doença. E isso explica muita consequência da síndrome pós-Covid, dos infartos, das tromboses. São doenças vasculares ligadas ao metabolismo, à aterosclerose prévia, da pandemia prévia, que não foi cuidada, e agora a pandemia infecciosa atual que causamos. Com certeza a vacinação é a melhor forma de domar esse vírus. Muito provavelmente a gente não vai eliminá-lo da Terra, não, como a gente não eliminou os outros vírus. A gente controla o surto. Me diga uma coisa, há muitas vacinas e existe aí, a gente percebe, um bairrismo, né? Então, por exemplo, Fiocruz versus Coronavac, aí tem a Sputnik, aí tem a Moderna, enfim. Alguns dizendo, eu prefiro esperar tal, eu não quero tomar a qual. O que o doutor aconselha? É melhor tomar qualquer vacina do que não tomar nenhuma? Ou vamos ficar esperando aí e escolhendo qual tomar? É melhor tomar a vacina. A que tiver mais próxima, a que tiver acessível. Há diferenças tem uma diferença que é a imunogenicidade, que é a capacidade da vacina de produzir, do corpo produzir anticorpo, e a efetividade, que é a capacidade da vacina tem de te proteger dos casos graves de Covid. Então, a diferença de efetividade é essa. Todas causam imunogenicidade. Então, qualquer uma que você tomar vai produzir anticorpo, o seu corpo vai produzir anticorpos e você vai estar protegido. Outra coisa é que quanto mais pessoas tomarem, menos transmissibilidade vai ocorrer. Ocorrendo menos transmissibilidade, a gente alcança a imunidade de rebanho que é tão sonhada, e até os não vacinados vão estar protegidos com isso. Que é o que tem acontecido com as demais vacinas, porque há aí um movimento de não tomar vacina já há algum tempo, né? E a gente tem notado que as campanhas
até em relação à gripe também, tem diminuído as pessoas que têm tomado vacina. Não obstante, e elas dizem isso, eu sei porque eu tenho amigas que falam isso, eu nunca tomei vacina e não pego vacina, e não pego gripe. Né? Então a gente sabe que é justamente por causa da imunidade de rebanho. Se cada vez menos pessoas tomarem, essa imunidade de rebanho vai diminuir e até desaparecer. Né? Então, por isso a necessidade premente de que todos tomem. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Luiz Guilherme. Como especialista em rim, nefrologista, qual o impacto maior que a Covid tem sobre os rins? A gente ouve muito falar que há esse impacto, né? E também ouve falar que o vírus entra porque ele precisa de um hospedeiro e aí ele causa uma inflamação geral no organismo, às vezes em determinados órgãos, e às vezes ele some do organismo, mas deixa as sequelas, né? E há como saber se eu pegar, por exemplo, a reação do meu organismo? Não, né, doutor? Melhor é fugir do vírus. Não dá para saber que cada pessoa vai reagir de uma forma ou de outra. Existe relatos lá no Centro de Especialidades pós-Covid da anosmia, da falta de olfato não ter voltado. E aí a gente faz exercícios e a equipe de otorrino se dedica a isso. Quanto aos rins, eles são muito frágeis, eles são muito vulneráveis, principalmente nos casos mais graves. Porque uma das causas de lesão renal é o tratamento do doente grave na Covid. A gente usa altas pressões no ventilador mecânico para salvar o pulmão, que causam uma diminuição do fluxo renal por hemodinâmica. E isso é uma das causas que lesam os rins. Além de uma lesão direta renal, além da própria sepse, né, que dá uma inflamação generalizada e diminui o fluxo renal, o próprio tratamento da Covid, o tratamento da fisioterapia ventilatória pode causar lesão renal. É uma doença realmente muito rica do ponto de vista de malefícios e que a gente tem que ficar aprendendo com ela o tempo todo. Outra coisa comum que a gente tem visto é a necrose de cabeça de fêmur no pós-Covid, por causa das altas doses de corticoide que a gente tem dado e que precisa ser dado. A gente já usou mais no final da primeira onda, agora com os trabalhos a gente sabe a dose de corticoide, é uma dose alta ainda, mas é menor do que se pensou antes. Provavelmente as consequências desse corticoide alto vão acontecer com menos frequência. Mas a gente tem pego, inclusive, necrose de cabeça de fêmur por altas doses de corticoide. Eu também tenho visto notícias, doutor Luiz Guilherme, de pessoas, hoje mesmo eu vi, que fizeram aquele tal de tratamento precoce com ivermectina, cloroquina, azitromicina, precoce mesmo, e quando realmente adquiriram a Covid, estavam num estado tão lastimável que ou faleceram ou tiveram que caminhar para o transplante de rim. O senhor viu muita coisa assim? Vemos o tempo todo. Evidência científica do tratamento precoce nós não temos. Porém, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, da mesma forma que eu não recomendo o tratamento precoce, eu não prescrevo e não prescrevo para os meus familiares nem para os meus pacientes. Porém, eu não condeno com tanta certeza quanto o outro lado condena, como se fosse uma coisa absurda, porque na verdade nós não sabemos. Então, é tão científico, é tão anticientífico os defensores do tratamento precoce bradarem como dogma, quanto é anticientífico bradar contra eles. O que a OPAS fez, não recomendando ou recomendando contra, é mais covardia política do que ciência. Nisso, o nosso Conselho Federal, o CFM,
foi muito honrado, foi muito justo. Ele delegou ao médico assistente que cuida do seu paciente essa responsabilidade. Então, se o médico atende o paciente precocemente e prescreve, a consequência do benefício ou do malefício é do médico, é de responsabilidade do médico. Então, e se ele não prescreve também. Então, isso o Conselho Federal de Medicina do Brasil foi muito honrado e dando a responsabilidade, porque apenas o médico que está vendo aquele paciente pode determinar a conduta, e não de uma forma, digamos assim, totalitária, estatal, vindo de um órgão que nem está vendo aquele doente específico. Tá? Perfeito. Não defendo, mas eu acho que condenar da forma que está sendo condenado é tão anticientífico quanto defender de forma heróica ou bradal. Entendeu? Muito menos também se automedicar, né? Se for o caso, ir ao médico, e se o médico prescrever, se avaliar o paciente e entender que deva prescrever, com acompanhamento médico, né? Sim, porque ele assume a responsabilidade do tratamento. Hoje em dia, o tratamento não é imposto, né? A boa prática médica reza que temos que compartilhar a terapêutica. Então, hoje em dia, mudou, né? Não é uma coisa impositiva, não. A decisão do tratamento é compartilhada com o paciente, a prática médica, os médicos que praticam, né? Tem o médico da responsabilidade. Se ele tratou, a consequência. Se ele não tratou, a consequência é dele também. Muito obrigada pela sua presença no meu programa, me senti muito honrada, muito bem informada, sei que faz parte daquele grupo lá que o Dr. Luiz Carlos Barnabé criou, Mentes Pesquisadoras, né? Parabéns pelo currículo Lattes maravilhoso, parabéns pelo trabalho, pela luta pela vida, e espero poder entrevistá-lo outras vezes com outras novidades sobre Covid, sobre vacina, e quem sabe uma boa notícia aí que a gente conseguiu finalmente vencer o vírus. Muito obrigada e conte sempre com a minha admiração, não só eu tenho uma irmã médica e eu admiro demais, tanto é que eu fui fazer mestrado em Direito da Saúde, porque é uma área muito bonita e é uma área realmente de altruísmo puro mesmo. Eu que agradeço, ótimo essa comunicação do Agreste Alagoano com a Baixada Santista. Eu fico muito honrado da entrevista e me coloco à disposição para as próximas. E vocês, espero que tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Agora em 2 canais. Jovens Pensadores e Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que tem pequenos vídeos de 2, 3, 4 minutos procurando esclarecer e conversar sobre essas notícias que andam por aí. Até que ponto são verdadeiras, até que ponto são fake news. E espero vocês até o próximo programa, se Deus quiser.